Olá, 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 meus queridos estudantes de educação de jovens e adultos. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra. Estou aqui para mais uma aula de matemática da nossa terceira etapa, o ensino médio. Estamos falando do primeiro semestre, terceira unidade, hoje nossa aula de número 4. A gente vai continuar falando sobre gráficos de função. Bora lá? Na nossa aula passada eu trouxe para vocês alguns exemplos de gráficos, a gente conversou um pouquinho sobre eles, alguns exemplos de gráficos associados a alguns tipos de função, não é mesmo? Hoje a gente vai continuar essa conversa. Na aula passada, falamos sobre gráficos da função constante, função raiz, função potência, função fracionária, tudo isso, elementos que compõem as diferentes funções. Hoje, vamos ver outras funções que podem ser colocadas no plano cartesiano, perceber seus gráficos e o comportamento dessas funções. A gente começa falando sobre a função exponencial. É quando a gente tem a variável independente no expoente e uma constante na base. Então, a gente está falando de uma constante na base e agora a nossa variável está no expoente. Neste caso, o nosso gráfico da função, ele vai ter um comportamento de assintotar o eixo x e a gente vai ter uma função de crescimento muito rápido. Toda vez que falamos sobre algo de crescimento muito rápido, deixa eu só pegar a caneta aqui, estamos falando de um crescimento exponencial. Essa ideia vem do gráfico dessa função, porque quando percebemos que conforme a gente vai buscando valores de x, o valor em y, ele vai crescendo de forma muito rápida. Então, essa função é aquele tipo de função que tem o seu crescimento muito rápido. Percebam que a distância entre os valores de x é pequena, mas a forma como isso sobe no mais infinito no y é muito rápida. Então, essas funções de crescimento exponencial são aquelas funções em que temos aí essa variância muito grande em relação ao x e ao y, tá certo? Então, a função exponencial, o nosso termo independente, como o próprio nome diz, está no expoente, tá? Então, conforme a gente tem o expoente sendo o nosso termo independente, nossa variável, temos então que o nosso gráfico vai ser um gráfico exponencial. Vamos para o próximo, olha só, outro exemplo, eu tenho aqui agora a função exponencial 2 elevado a x. Então, para cada um dos valores de x, a gente vai ter ali um resultado em y. E se vocês prestarem atenção, nunca esse valor em y vai cruzar, vai ser zero, né? A gente nunca vai ter o gráfico passando pelo eixo x aqui. Ele vai assintotar o eixo x, mas não vai passar por ele. Então, aqui a função f de x igual a 2x, temos alguns pontos presentes. É interessante que sempre vamos ter o ponto em que o nosso gráfico passa pelo y igual a 1, que é quando x é igual a 0, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, o ponto 0, 1 está sempre presente nesses gráficos, independente de qual seja a função aqui, salvo algumas exceções em relação à base. Mas temos sempre o nosso expoente. Se o nosso expoente for 0, o nosso y vai ser 1, então o ponto 0 e 1 está sempre presente. Vamos ver agora outro exemplo? Olha só, eu tenho dois gráficos desenhados aqui. É o mesmo gráfico da função anterior, o 2 elevado a x, mas eu tenho também o f de x igual a 0,25 elevado a x. E vocês percebem que as duas funções são funções de crescimento, funções exponenciais. Temos esse movimento de explosão lá para cima, né, subindo aqui de forma muito ampla. E aqui temos, então, os exemplos das funções exponenciais. Agora, trazemos a função logaritma, que é a função que possui a variável independente no logaritmando, sendo que a base deve ser positiva e diferente de 1. Note que o domínio dessa função são todos os reais positivos. Então, estamos falando aqui de uma função que o domínio vai ser apenas dos valores positivos de x. Então, a gente está falando só dos valores de x positivo. Não vamos ter nenhum valor de x negativo. Por mais que possamos ter resultados da função f de x igual a um logaritmo de x,
com o y associado sendo negativo, nunca teremos um caso em que o valor associado a x seja um x negativo, tá certo? Seguindo aqui, eu tenho alguns exemplos dessa função. Percebam que eu tenho a presença de alguns pontos aqui, como 4 e 2. Temos aqui o ponto 2 e 1. Aqui a gente vai ter o ponto 0 e 1. E uma coisa interessante, assim como na função exponencial o ponto 1 e 0 estava presente sempre, aqui o ponto 0 e 1 também vai estar presente com constância, tá? Ele vai estar sempre presente na construção desse gráfico por questão de definição. E aqui a gente percebe que essa função nunca vai tocar o eixo y aqui, ela vai sempre assintotar o eixo y no negativo. Não temos o movimento de cruzar para o eixo x, por questão de definição mesmo, tá certo? Aqui eu tenho outro exemplo, eu tenho aqui a função f de x igual a log de x na base 2. Então, elementos que compõem essa função, temos os pontos aqui, ó, o ponto 0, 1 presente aqui, ó, é o ponto 1 e 0. Temos aqui o ponto 2 e 1, aí aqui o 4 e 2, e assim vai. Temos então essa representação dessa função logaritma. E para finalizar, a gente tem uma outra função logaritma aqui, que faz o movimento de assintotar o eixo y, mas no sentido positivo. Os valores de x são constantemente positivos por questão de definição. E com isso, temos então a função logaritma. Agora eu trago as funções trigonométricas, que são funções angulares, na qual estão relacionados com o arco trigonométrico. Lembrando que as funções assumem o mesmo comportamento periódico. Então, as funções seno de x, cosseno de x, tangente, cotangente, cossecante, todas essas funções surgem em funções, no aspecto de função, né? Todas essas razões trigonométricas surgem no aspecto de função, e aqui a gente vai ter uma ideia periódica, um movimento de ondulação. Quando a gente olha para essas funções, vocês vão ver que elas vão estar sempre limitadas a alguns valores, e esses valores estão associados ao círculo trigonométrico. A gente pode ter variância de amplitude, mas elas vão ser sempre periódicas, vão sempre ter esse movimento de ondulação, tá certo? Principalmente a seno e a cosseno. A gente tem aqui o exemplo da função seno, acontecendo no intervalo de 1 a menos 1, e aqui a gente vai ter valores do valor do x, né, saindo de π menos π, 2π, π sobre 2 mais 2π, e assim sucessivamente. Outro exemplo aqui é uma função trigonométrica que está definida num período. A gente tem aqui, então, que o período vai de 0 até 2π, e como resultado a gente vai ter pontos de menos 1 a 1. Outro exemplo que eu tenho aqui, outro exemplo que vai de 0 a 2π, e aqui a gente tem uma seção maior de pontos presentes, e a gente consegue perceber esses pontos no plano cartesiano, tá certo? Temos então aqui esse movimento de ondulação que eu falei para vocês que vai acontecer repetidamente, ele vai ser periódico, então eventualmente os pontos vão aparecendo de forma periódica, né? Vai repetindo sempre. Os resultados são limitados aqui, ó, nesse intervalo, no intervalo de 1 a menos 1. A função está definida também no intervalo de 0 a 2π, então esse movimento constante de repetição da ondulação acontece nas funções periódicas da função trigonométrica. Função seno, função cosseno, temos também a função tangente que vai aparecer, o gráfico vai alterar quando a gente fala da função tangente também. Tudo isso são elementos que compõem as funções trigonométricas, essa periodicidade, esse limite nas suas respostas, tá certo? Tudo isso são características da função trigonométrica. Então, percebam que todas as funções têm seus gráficos, tem gráficos que são diferentes, porque essas funções se comportam de formas diferentes. Independente de qual seja a função, a gente consegue fazer essa brincadeira no plano cartesiano, de representar elas, de ter esse trabalho de identificar pontos, locais de interseção com o eixo x, locais de interseção com o eixo y. Quando isso acontece, né, tem que lembrar os casos em que não há essa interseção,
E aí a gente tem a ideia das assíntotas, tudo isso são elementos que compõem os gráficos da função. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de descobrir um pouquinho sobre os gráficos, entender um pouco mais seus funcionamentos. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê em um próximo encontro. Tchau, tchau!